a todos que estão acompanhando esse momento, quem está em casa, no carro, ouvindo, informar que tomamos a decisão em conjunto, Departamento de Futebol, Conselho de Gestão, no desligamento da comissão técnica, Roger Machado e seus auxiliares. Teremos o trabalho, a continuidade imediata com o Pablo Fernandes, que é auxiliar técnico da casa, e a equipe de preparação física do clube. E é sempre um momento difícil, um momento que todos que trabalham no clube, que fazem futebol, sabem que dificilmente se entende como algo positivo a mudança de treinador. O futebol brasileiro ele tem vários exemplos que trazem esta solução como uma solução para momentos em que os resultados não vêm. Nós, direção, departamento de futebol, talvez desta vez, outras em que tivemos esse mesmo desfecho, talvez não tenham tido mais tempo do que esta em relação à tentativa permanente de fazer com que as coisas retomassem o caminho daquilo que foi quando a chegada do Roger, mais de um ano, onde a gente conseguiu engrenar ali, se eu não me engano, 16 resultados positivos, onde nos trouxe o título de campeão gaúcho, um título que o Internacional não conquistava desde 2016, e não estou aqui fazendo nenhuma referência ou reverência maior, mas pontuando alguns fatos, como foi o final do ano passado e o título gaúcho. E iniciamos um primeiro semestre com a classificação num grupo da morte, classificação na Copa do Brasil, e acreditamos que a parada para a Copa do Mundo e depois a própria parada FIFA nos desse uma condição de um trabalho melhor, retomando aquilo que já foi resultado desse grupo com esta comissão, e mesmo enfrentando adversários difíceis, a gente não conseguiu, e chegamos a esse momento onde tínhamos uma oportunidade, todos nós, dentro do departamento de futebol, dentro do clube, de darmos uma resposta num clássico na nossa casa, para que a gente pudesse retomar, como eu disse, o trabalho. Isso não foi possível, vocês acompanharam o jogo, o resultado, e nós entendemos tomar essa decisão e agora, imediatamente, começar a trabalhar no sentido de buscar um novo comando técnico, que a gente possa, o mais rápido possível, fazer esse movimento. Restam ainda 15 rodadas do Campeonato Brasileiro, 45 pontos a serem disputados, e nós precisamos somar pontos, subir na tabela e buscar, sem dúvida nenhuma, a melhor posição que a gente possa realizar agora, olhando para cima, olhando, evidentemente, para uma Libertadores que realmente fica mais distante, mas trabalhando com foco, trabalhando com uma mudança de ambiente. A gente acredita que é possível pontuar muito ainda e buscar objetivos maiores. Boa noite, presidente. Essa troca de técnico, praticamente anual, que o Inter faz, vem sendo rotina na sua gestão. A diferença agora é que foi demitido um técnico campeão, coisa que não tinha acontecido ainda. Presidente, da vez que o Roger chegou, a gente lembra que houve uma espécie assim de reformulação interna no departamento. Vinham mais pessoas novas que não só a comissão técnica.
Agora fica só a comissão técnica sendo trocada ou pode haver mais mudanças estruturais no departamento? Sendo objetivo... Aí. O nome e o veículo, Zé Alberto, Rádio Gaúcha. Zé, sendo objetivo, a decisão tomada agora é pela mudança da comissão técnica. Presidente, boa noite. Leonardo Som, da Rádio Bandeirantes. Você falou sobre o tempo que o Roger teve para se recuperar com esse grupo, teve data FIFA, teve a pausa para o Super Mundial. E eu queria primeiro entender do senhor se não demorou demais para tomar essa decisão, dando esse tempo ao Roger, se não tinham já muitos indícios de que esse trabalho tinha terminado. E a segunda questão, presidente, qual a linha que o Inter segue agora em busca de um novo treinador? Qual o perfil? O que já dá para falar em relação a isso? Até quando você pretende anunciar um novo treinador? Obrigado. Primeiro, a gente seguiu o trabalho e as avaliações porque tinha convicção de que era possível mudar. E o tempo, né, sobre se podia ser antes, podia ser depois, tem muito a ver com o resultado que a gente não buscou, porque no momento em que se consegue reverter um resultado, reverter o estado anímico, reverter as condições, essa análise ela passa a ser uma análise positiva de ter feito um movimento contra a maré, contra o sistema do futebol brasileiro. O Internacional não gosta de trocar treinadores, assim como os demais clubes no país, tenho certeza, também não gostam. Se você olhar a rotatividade do futebol brasileiro hoje, com exceção de talvez 1 ou 2 clubes, a grande maioria tem trocado, não só uma vez por ano, mas talvez até mais. Isso não justifica, mas mostra o sistema que funciona desta forma. E a gente tenta, sempre que possível, enfrentar isto para que tenha mais longevidade o trabalho, possa ser recuperado, principalmente num trabalho em que a gente viu, em momentos anteriores, com este mesmo grupo, uma capacidade de resposta. A segunda é o perfil. Até uma hora atrás, Sonda, o Roger era nosso treinador, então a gente não fez um trabalho, nem seria correto e nem tampouco era esse o nosso foco. E a partir de agora a gente vai buscar as alternativas. O departamento de futebol sempre teve, em todos esses momentos em que a gente buscou outras alternativas ao longo dos anos, uma capacidade de dados, de elementos, né, que nos colocam numa situação de mobilizar isso rapidamente para que a gente possa ter análise de perfil, né, também análise do grupo, né, olhando para um planejamento que vai além deste ano. Isso também é importante, né? E a gente acredita que é possível fazer esse trabalho e com, por óbvio, o envolvimento de todos os profissionais do departamento, a gente poder ter uma resposta o mais rápido possível para que a gente possa colocar esse trabalho em prática. Dentro desse trabalho e dessa procura, presidente Adriano Garcia, da Rádio Galera, então fica definido que, como tem mais um ano a gestão, vocês vão buscar um treinador, não um treinador tampão, vão buscar um treinador para um período muito mais longo, por exemplo, de um ano, e para que mantenha o trabalho para o ano que vem e consiga remobilizar o clube? Essa é sempre a ideia da gente poder... Na verdade, a gente queria ter saído desse círculo vicioso, né, de ter que iniciar um trabalho no meio, esse trabalho cresce, aí se faz uma expectativa maior para o ano seguinte, e essa expectativa acaba não se confirmando, e você interrompe o trabalho e começa de novo, né? Mas a lógica também de termos um treinador que a gente possa o tê-lo por mais tempo possível é sempre o objetivo. É óbvio que a gente sabe que o mercado não é um mercado assim com grandes opções, né? Digo grandes no sentido de número, várias, não de estatura.
E isso restringe, por óbvio, nesse momento de meio de temporada, o que torna sempre a tarefa mais difícil. Mas, em outros momentos, a gente fez isso, recuperou significativamente o nosso desempenho e gerou uma expectativa positiva no início do ano. O que a gente precisa é que essa expectativa se confirme ao longo dos anos, mas o fato da mudança, ela, em todos os momentos que a gente o fez, ela surtiu algum efeito, sob pena da gente não fazê-la e correr o risco de não ter os resultados que a gente precisa ter. Presidente, boa noite. Bruno Oliveira, Rádio Guaíba. A gente sabe que o trabalho no futebol ele é feito por várias frentes, não é só a comissão técnica, o departamento de futebol também tem um papel importante nisso. E o senhor coloca que o departamento de futebol, os nomes se mantêm, né? A mudança nesse momento é pela comissão técnica. Então, presidente, a minha pergunta para o senhor é, na verdade, eu queria ouvir do senhor uma avaliação do trabalho do departamento de futebol e qual é a responsabilidade do departamento para que o trabalho do Roger, que é a ponta de tudo isso, não desse certo, presidente. Obrigado. Primeiro, nós já tomamos decisões em outros momentos de alterar o departamento e manter a comissão. São avaliações que a gente faz permanentemente. Mas a responsabilidade, é importante deixar isso claro aqui, ela, por óbvio, até porque estamos fazendo a mudança, entendemos que o comando do vestiário, né, pode ou poderia trabalhar de uma outra forma, mas ela é da direção, é minha, ela é do departamento, de todos que lá estão, né, e ninguém tem presença garantida num trabalho que não vem dando certo. Nesse momento, nós entendemos que a troca da comissão é necessária e que o trabalho do departamento, seja ele no que foi feito, dentro dos limites, e eu sei que vocês vão indagar isso em algum momento, dentro dos limites que o clube tem financeiramente, eles foram feitos para que a gente pudesse suprir lacunas, necessidades, olhando elenco, e eles precisam ser feitos para o ano que vem. E esse departamento, na nossa opinião, tem condições de fazer isso. O que nós precisamos, isto é, evidentemente, que uma conversa mais longa, né, é de que forma nós vamos fazer isso. Do ponto de vista da estrutura, do ponto de vista financeiro, da projeção de 2026. Eu não quero aqui entrar em nenhuma polêmica hoje, porque o torcedor está dolorido, nós estamos doloridos, mas é necessário que a gente possa, no momento adequado, informar para vocês aquilo que é a nossa responsabilidade enquanto clube, né, entrando no último ano de mandato e pensando primeiramente no clube, acima de qualquer decisão que a gente venha a tomar. Presidente, boa noite. Bruno Abchecker, da Rádio Grenal. O trabalho não vinha sendo bom. Mesmo com vitória contra o Bragantino, Fortaleza, o rendimento dentro de campo não era bom, os resultados não chegavam, e havia confiança por causa do trabalho no dia a dia. Foi falado isso no meio da semana, quando o D'Alessandro deu entrevista coletiva. Por que se confiava no trabalho do dia a dia? Se, quando era necessário que esse trabalho aparecesse nos jogos, ele não acontecia. Bruno, é difícil explicar isso, até porque a distância hoje de vocês para o dia a dia, ela torna isso quase que impossível de ser resumido numa entrevista coletiva. Mas sabe que o trabalho ali é feito por várias pessoas e também avaliado por várias pessoas. Óbvio que a decisão, embora tenhamos um conselho de gestão no clube hoje, acaba sempre pesando em cima do presidente, e é natural isso. Mas a gente ouve todo mundo. A gente não toma uma decisão individual. E eu te digo com certeza que a avaliação de todos era de que era possível retomar. Por isso, esta tentativa permanente
de mesmo os resultados não acontecendo, o rendimento sendo questionado, de que o trabalho e a adesão nos faria reverter esse quadro. Não se perdeu a adesão, mas se perdeu, principalmente com o resultado de hoje, a condição de trabalho, seja ela na relação externa, na relação interna, de recuperar isso. Então, esse é o momento que a gente tenta prorrogar ao máximo, quando a gente ainda enxerga, por vários fatores, não só um, a possibilidade de retomar. E ela hoje foi, acho que o D'Alessandro, na sua entrevista no meio da semana, disse que nós iríamos ao nosso limite. Hoje foi o nosso limite. Por isso que a gente tomou essa decisão. Presidente, boa noite. Aqui no meio. Aqui. Aqui, tudo bem. Gustavo Berton, ESPN. Presidente, eu acho que a diferença, talvez, dessa sistemática, né, que o senhor falou, de trocar o comando e criar uma perspectiva para o fim do ano, uma perspectiva para o próximo ano, enfim. A diferença dessa vez é que, diferente das outras vezes, o Inter tinha agregado qualidade ao elenco e via-se que poderia, quem sabe, um outro técnico tirar mais daquele grupo de jogadores. Acho que dessa vez a janela não foi eficiente, né? O Inter não conseguiu agregar qualidade para o time. O Inter me parece que não tem poderio financeiro para reforçar esse time mais do que ele está reforçado para a próxima temporada. E o Inter, mais uma vez, é um time sem treinador. Qual perspectiva que o senhor dá para o torcedor do Inter, que, como o senhor mesmo falou, hoje está machucado, e quer enxergar uma perspectiva para esse fim de ano e para o ano que vem? Como fazer isso sem dinheiro agora, sem técnico, e o grupo é esse? Eu diria que as saídas que tiveram, com a exceção da lesão do Fernando, foram saídas que todos vocês aqui, de alguma forma, estavam questionando sobre o desempenho. Então, na medida em que isso acontece, você não perde qualidade, porque essa qualidade não estava acontecendo. Então, a decisão do departamento de futebol, além do componente, por óbvio, né, de análise de desempenho, de avaliação, também atende a um requisito financeiro. Tem que ser correto e sincero e transparente, como sempre fomos. O Internacional tem no seu orçamento, anualmente, a necessidade de uma venda de atleta significativa para que a conta feche. Agora, nós acreditamos nesse grupo, achamos que ele tem potencial para estar muito além do que ele está hoje. A qualidade do grupo já demonstrou isso em outros momentos. E, portanto, é atrás disso e sobre isso que, ao mudar o comando técnico, a gente espera e vai trabalhar para que a gente retome, com este grupo, o caminho das vitórias. Presidente Alexandre Ernst, do Vozes do Gigante. Presidente, por mais que o senhor tenha dito que o Inter não gosta de trocar treinador, vai ser o 7º treinador da sua gestão, o que não corrobora, né, com a sua afirmação, primeiro de tudo. Mas aí agora, nesse ciclo vicioso que a gente acompanha de tanto tempo, a gente vê o Inter se tornando aquele time da primavera, né, como se fala na imprensa, que é aquele time que em setembro empolga todo mundo, e aí chega no Campeonato Gaúcho, joga o melhor futebol do Brasil, e aí depois sucumbe na temporada. A gente teve já o João Patrício Herman, a gente teve já o Papaléu, a gente já teve o Felipe Becker, agora tem o Bisol. Qual é a avaliação, né, para que o departamento de futebol não tenha nenhuma responsabilidade, ou até tenha uma responsabilidade até maior, né, uma vez que não consegue coordenar inúmeros estilos de treinador e inúmeros estilos de vestiário? E segundo, se há pouco, algumas entrevistas atrás, o próprio Bisol disse que as responsabilidades são compartilhadas
todos têm a responsabilidade, né? Então não é só o treinador que tem que ser demitido o Bisol, o Mazuco e também o D'Alessandro. O que o senhor tem a falar sobre isso? Respeito a tua opinião, não seria diferente, né? Mas eu acho que a análise do trabalho ela é feita sobre todos, com todos. Mas ela tem outros fatores, Ernest, que vão além das pessoas, né? São fatores que envolvem os limites que a gente tem, que envolvem as diferentes funções e os seus respectivos trabalhos que tem que ser avaliado, seja ele de um vice-presidente, seja ele de um executivo, seja ele de um diretor esportivo, seja ele de um diretor de gestão, seja ele que são os, vamos dizer assim, o staff maior do departamento. E, na nossa opinião, nesse momento, a necessidade de mudança era maior no comando técnico. A gente entende, mas em nenhum momento, nenhuma dessas pessoas deixa de passar por um processo de avaliação. É uma questão, agora momentânea, para esse episódio, para esse momento, para essa curva da história, né? Nós entendemos que, com a mudança da comissão técnica, mantendo a estrutura do departamento, a gente possa dar a resposta que a gente quer dar. Presidente, boa noite. Nanique Melo, da Rádio Inferno. Vou um pouco na linha do Ernest. O senhor vai ser o 7º técnico, já passaram alguns diretores, já passaram diferentes executivos, diferentes vices de futebol, um diferente conselho de gestão também, de uma primeira gestão para uma segunda. Denominador em comum é o senhor. Então, o senhor ainda se sente bem para estar à frente do Internacional? Como o senhor avalia as suas gestões até aqui? E o torcedor pode ter alguma esperança diferente para um próximo ano, visto que todos os anos a situação se repetiu, mesmo que de maneira diferente? Nani, é muito difícil vir aqui para quem decidiu há 5 anos atrás se dispor a trabalhar por esse clube, ajudar esse clube, nesse momento fazer qualquer debate sobre um período extenso de gestão. Uma frase que eu acho que é importante: o Internacional não começou em 2021. E pode ter certeza que todas as vezes que a gente tomou uma decisão aqui foi pensando em fazer o melhor para o Inter, em trazer o melhor para o torcedor e para que a gente fique feliz, tu como colorada, eu como colorado, minha família que está aqui também. E vai ser assim até o último dia. Eu me sinto na responsabilidade de quem colocou o nome à disposição para administrar uma instituição do tamanho do Internacional. Não me pergunta de onde, mas tirar forças para passar por momentos como esse, momentos que o clube já passou em outras épocas tão difíceis quanto, buscar energia e levantar a tropa. Essa é a função. A gente sabe que é difícil, está todo mundo dolorido, machucado, mas é isso que nos move cada dia que a gente acorda, seja ele um dia feliz, seja ele um dia, como está sendo uma noite triste, um dia de amanhã difícil. Mas é isso, é buscar a força, mobilizar, contar com pessoas que nos apoiam no dia a dia, no trabalho, pessoas que nos conhecem e acreditam que é possível a gente buscar essas energias, mas não é fácil. Eu confesso para vocês que não é fácil. Mas quando aceita um desafio desse, tem que saber que o Internacional precisa responder a esses momentos difíceis. Marcelo, Jairo Vinck, do canal do Baldaço. Tu falaste um dia feliz, hoje um dia triste, né? Para a torcida, o último dia feliz foi ali no Gauchão. E depois vem vindo uma sequência de derrotas, eliminações e tudo mais. As pessoas que fazem a avaliação, tu falou, são várias, né?
como é que tu via essa questão das avaliações, sendo que só a gestão via que tinha chance? Todo mundo fora a torcida, a imprensa em geral, não via mais o trabalho funcionando há bastante tempo. Não demorou demais para tomar uma atitude e mudar a comissão? Até visto, os 4 finalistas da Copa do Brasil mudaram o seu trabalho num período, no meio. E são 4 finalistas da Copa do Brasil. O Inter deixou perder tudo praticamente para mudar. Jairo, só não queria discordar de ti hoje, mas eu só discordo. Eu acho que, por óbvio, o título do Campeonato Gaúcho foi um dia feliz, mas a gente teve dias felizes, pelo menos eu tive, quando ganhei do Bahia, quando ganhei do Nacional, né, quando buscamos vitórias fora de casa, como a do Santos. Né, foram pequenos dias, 2, 3 dias. Mesmo com o título, a gente fala que o futebol não te permite grandes comemorações, apenas um alívio imediato. Logo ali tem problema de novo. Mas, respondendo à segunda parte da tua pergunta, essa decisão, o tempo dela, tem a ver com o sentimento e o trabalho de quem está lá dentro. E nós, errando ou acertando, entendemos que era importante buscar o mais fácil, mais simples, né? Analisando friamente o comportamento do futebol brasileiro, e nosso aqui do Inter, enfim, falo por mim, era ter mudado a comissão técnica antes. Né? Mas a gente resolveu tentar mudar essa fórmula, exatamente porque foi dito a alguns aqui, que era uma fórmula que a gente, todo ano, estava batendo na mesma tecla. E uma virada de chave com a mesma comissão técnica, a gente acreditava que nos daria mais força, não só para a sequência desse ano, como para a projeção do ano que vem. Esse era o nosso pensamento. Hoje, submetido à análise de vocês, né, do certo, do errado. Infelizmente, errado, com razão, porque não conseguimos o resultado que a gente esperava conseguir. Presidente, boa noite. Tomás, do GE. Presidente, o senhor falou, né, do grupo que precisa. O que esse grupo precisa hoje, presidente? É um treinador que conheça a história do clube, é um medalhão para acalmar o ambiente, é um estrangeiro que vem sem ter relação alguma com o ambiente, algum emergente. E hoje, qual a realidade do clube, presidente? É só fazer os 45? Pergunta do perfil, uma pergunta difícil, porque a gente precisa analisar à luz dos modelos, analisar à luz do elenco que a gente tem hoje e que não vai mudar, ao menos até o final do ano, né? Por razões que vocês já sabem. Então, é trabalhar. Eu já pedi ao departamento que isso se iniciasse hoje, para que a gente possa ter elementos suficientes para tomar a decisão. Nem sempre a gente vai conseguir ter uma decisão perfeita, né? Mas em alguns momentos que a gente decidiu, todos eles, como eu disse, tiveram um resultado imediato mais rápido, e a gente espera que esses resultados venham com a decisão que tomarmos o mais rápido possível. E a gente olha para cima, Tomás. A gente acredita que esses 45 pontos que faltam, 15 rodadas, fazem com que a gente tenha que ter objetivos e metas a serem atingidas lá em cima, e por isso a mudança do comando, para que essa situação não fique uma situação onde você se sinta ameaçado, e sim que você reaja. Esse é o objetivo que a gente vai traçar com quem chegar aqui para assumir o comando da equipe. Presidente, Taigor Jank, canal A Dupla, Debate Raiz. O senhor chegou em janeiro de 2021, assumiu como presidente. Estamos em setembro de 2025, são 4 anos e 8 meses. Como o senhor avalia a sua gestão de futebol nesse período? Se puder ser bom, médio, ruim, de 0 a 10, como a objetividade que o senhor teve na resposta para o Zé Alberto, como que o senhor avalia a sua gestão no futebol? Essa é uma
uma pergunta mais difícil de ser objetivo, mas eu acho que a gente, quando assume o clube em 2021, frente a ainda uma pandemia, que se estendeu por 21, a gente, a partir daí, 22, 23, 24, começa a encontrar uma nova realidade do futebol brasileiro. De entrada de SAFs, grandes investimentos, e a necessidade de tentar, como tentamos nos 3, 4 primeiros anos, um equilíbrio econômico-financeiro com competitividade. E essa é uma equação de cobertor curto. Portanto, os resultados esportivos não são de contento, por óbvio. O Internacional ganhou um campeonato gaúcho. Volto a dizer, não de 21 para cá, mas de 16 para cá. Isso é pouco para o Inter. E isso nos incomoda, e isso faz com que a gente tenha que estar trabalhando permanentemente com esses dois elementos, para que a gente não... E mesmo assim, 24, nós fizemos um investimento mais alto, fruto de 3 anos de equilíbrio, entendendo que era possível buscar algo mais. E tudo que aconteceu em 24 não é desculpa, mas influenciou, que foram as enchentes e os custos que nós tivemos, nos colocaram numa estratégia extremamente arriscada. E a gente está tentando recuperar isso, pensando de novo, não num projeto político, não num projeto eleitoral, coisa parecida, como eu já ouvi dizer, mas pensando no clube. Tentando, mais uma vez, fazer um ano de 2025, onde a gente possa buscar, novamente, algum tipo de resultado financeiro sem perder a competitividade. Essa equação, ela, para quem tem responsabilidade, ela mexe com a gente o tempo todo. E eu queria, só antes de concluir aqui, até porque não falei nisso no início, mas aproveitar e falar agora, de pedir desculpas ao torcedor por esse momento, por essa derrota. Uma derrota que está doendo muito em todos nós. Doendo muito em todos nós. Mas a gente precisa trabalhar, o Internacional é muito grande, retomar o trabalho a partir da saída aqui dessa coletiva e buscar remobilizar tudo isso para que a gente possa, com uma nova comissão técnica chegando, também fazermos aquilo que já fizemos em outros períodos de recuperação e que foi, inclusive, cobrado corretamente aqui por alguns de vocês, né, de que alguns clubes já o fizeram esse ano e conseguiram estabelecer também uma retomada. É isso. Boa noite. Obrigado. Obrigado, presidente.